Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando hoje o curso de Educação Ambiental. Eu sou o professor Jorge Sobral da Silva Maia, sou biólogo graduado pela Universidade Federal de São Carlos, desenvolvi estudos de especialização em Educação Ambiental na Universidade de São Paulo, na USP. O meu mestrado eu realizei em Ecologia e Recursos Naturais, também pela UFSCar. Sou doutor e pós-doutor pela Unesp. Atuo aqui na Universidade Estadual do Norte do Paraná, no curso de Ciências Biológicas, vinculado ao Centro de Ciências Humanas e da Educação. Professor na área de Ecologia e de Educação Ambiental. Também sou professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas, aqui na UEMP. Atuo na universidade também como diretor de pós-graduação. Além dessas atividades que realizo aqui, ainda coordeno o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação para a Ciência, vinculado ao CNPq, e o Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. Sou assessor do INEP, vinculado ao Ministério da Educação. E hoje nós vamos discutir com vocês a questão da educação ambiental. E para tratarmos da questão da educação ambiental, no primeiro momento nós temos que refletir por que é necessário um processo educativo que tematize, que se preocupa com a questão do ambiente. E, obviamente, que para entendermos essa questão, ou para tentarmos respondê-la, é preciso que nós busquemos uma referência na construção histórica entre os seres humanos e o mundo natural. Evidentemente que essa relação ela se dá nos primórdios da humanidade. Nós temos aqui um gráfico em que nós demonstramos, em alguma medida, os processos de avanço desde dos primeiros momentos dos grupos humanos no mundo natural até a contemporaneidade, quer dizer, os dias atuais, e nos dias atuais é que nós vamos entender a necessidade clara da educação ambiental. Vejam vocês, nesse nosso primeiro bloco aqui, que nós temos uma legenda. Essa legenda, essa circunferência não achurada, ela caracteriza a população humana, quer dizer, o número de indivíduos da população humana num determinado momento histórico. Do lado nós temos essa outra região aqui, essa outra circunferência, ela está achurada e ela representa o impacto da população humana no ambiente onde ela vive, onde ela atua. É importante entender que nenhum grupo humano consegue atuar na natureza sem desenvolver ou sem realizar um tipo de impacto. Aquela concepção do bom selvagem, aquela concepção do mito da natureza intocada, na verdade um mito é uma forma muito simplista e eu diria equivocada de entender as relações entre os grupos humanos e o meio natural. Isso quer dizer que sempre, em qualquer circunstância, os grupos humanos impactam a natureza. A questão é, qual é a capacidade de transformação que os grupos humanos apresentam em relação ao mundo natural, de onde eles retiram os materiais, os instrumentos, para que eles possam, nessa condição, continuar vivos. E aí a questão importante aqui é observarmos que no gráfico nós temos o ser humano, e veja aqui, na natureza. Então, a ideia que está colocada aqui é que o ser humano ele está inserido no meio natural, ele vive no meio natural e normalmente ali ele executa um conjunto de ações cuja a necessidade básica é atendida, quer dizer, alimentação, abrigo, a fuga dos predadores, não é? Essas ações todas que o protegem de forma que ele consiga se manter vivo e se reproduzir. Como o grupo humano, nessa época da história da humanidade, era razoavelmente pequeno e o poder de interferência na natureza era muito pequeno, também esses indivíduos então ficavam inseridos na natureza e à mercê das ações naturais, não é? A força da natureza era muito significativa e controlava os grupos humanos. O exercício constante da atividade humana nesse meio, nessa natureza, nesse ambiente, vamos colocar dessa forma, na verdade possibilitou ao ser humano desenvolver técnicas, estratégias e ferramentas que o tornaram mais eficiente no processo de alteração das condições ambientais para que eles pudessem continuar vivos. Esse passo fundamental foi dado com o domínio do fogo e a construção das ferramentas, a elaboração das ferramentas. Evidentemente que os seres humanos nessa época tinham lá uma relação de
coleta, uma relação de captura de animais mortos para se alimentar, e à medida que começaram a sentir a necessidade de articular uma ação de maneira a trazer para próximo de si aquilo que era importante do ponto de vista da nutrição, das vestimentas para se proteger do frio, não é? Eles começaram então a sentir que era preciso cultivar esses materiais, cultivar essas plantas, essas formas vivas que satisfaziam, em alguma medida, as suas necessidades primárias. Esse momento é um momento importante. Então, o advento do fogo, a construção das ferramentas e a mudança de um comportamento que era um comportamento nômade para um comportamento mais sedentário, mais fixo no ambiente. Quando isso começa a acontecer, o ser humano começa a transformar a natureza. E o que é mais importante, ele também, à medida que age transformando a natureza, começa a transformar a si mesmo. Então nós temos uma nova concepção surgindo aí. Os seres humanos que antes éramos seres vivos, subservientes, presos à dominação natural, começamos a exercer uma ação de transformação da natureza e já não mais nos colocávamos como seres apenas subservientes. Nós começávamos a efetivamente fazer um processo de transformação do mundo natural. E à medida que fazíamos isso, nos transformávamos. Começamos a nos construir nesse momento como seres não mais somente biológicos, mas como seres sociais. E esse quadro, ele se aprimora quando nós conseguimos desenvolver a agricultura, o cultivo de espécies importantes para a nossa sobrevivência. E também os animais, né? Atraímos aí os animais, colocamos os animais confinados e começamos a utilizá-los, inclusive a própria força animal para desenvolver ações que nós, enquanto seres humanos, não tínhamos condições de fazer por conta da nossa limitação biológica. Enfim, chegamos então na primeira condição em que o ser humano transforma a natureza, não é? E constrói a si mesmo como ser humano. Nesse momento, então, o ser humano se coloca contra a natureza, ele exerce uma ação de transformação no mundo e ao exercer essa força de transformação no mundo, ele também se transforma e se converte num indivíduo social, começa a viver em comunidade. Observem que o impacto, a população ela cresce significativamente em relação ao grupo anterior e o seu impacto também amplia. Obviamente que ainda a ação, a capacidade do ser humano de interferir no meio era bastante limitada. O que ele tinha, na verdade, ali? Nós podemos imaginar, por exemplo, ferramentas que potencializavam, por exemplo, a capacidade de atuar sobre o meio. Então, antes tinham que cavar um buraco lá com a mão, provocar uma mudança da terra, depois de um certo tempo desenvolvem instrumentos que permitem eles cavar com mais eficiência e desenvolver técnicas de cultivo das plantas, evitando ali a competição dessas plantas com outras formas. Então esses processos vão se realizando, mas eles ainda são mínimos dentro aquela ação de transformação e modificação da natureza. Mas à medida que avançamos e chegamos aí, né, agora vamos dar um salto temporal aos primórdios da Revolução Industrial. Final do século XIX, começo do século XX, começa a haver uma ação de transformação por conta de diversos elementos, diversos fatores de cunho econômico, social e político no mundo, e aí nós conseguimos iniciar um processo conhecido como Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, ela é uma ação em que nós conseguimos, a partir do desenvolvimento dos experimentos realizados num período anterior por grandes pensadores da humanidade, entre eles Newton, que desenvolve lá a física newtoniana e permite a estruturação e a elaboração da máquina a vapor. Esses instrumentos derivados daí e de outros, referente a outros pesquisadores e outros pensadores, contribuíram então para avançar o processo que culminou com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial fez com que o ser humano tivesse capacidades profundas de atuar sobre a natureza e transformá-la. E também cada vez mais transformando a si mesmo, transformando a sua condição de ser biológico para uma condição diferente, a condição de ser social. Não é? Eu costumo dizer que o primeiro processo da formação humana, enquanto ser biológico, era um processo de hominização. Já o segundo processo, em que nós saímos da condição biológica e passamos para uma condição social, eu costumo chamar isso de humanização. Então, o processo de humanização é o processo de formar a humanidade no ser humano, ok? Bom, diante dessa questão, nós estamos no mundo atual em duas condições, comparando os países no mundo, não é? Há países em que temos uma moderada industrialização, quer dizer, os países apresentam um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento industrial
significativo, mas não tão avançado, não tão poderoso. Esses países conseguem exercer uma ação sobre a natureza, exercer uma ação sobre o mundo natural, extraindo dela os materiais importantes para o funcionamento, né, das suas dinâmicas todas, e isso permite um aumento substancial da população e um impacto razoavelmente pequeno em relação ao número de indivíduos. Não é? Então, alguns países do mundo apresentam essas circunstâncias, é representado aqui no gráfico nessa condição. O ser humano continua contra a natureza, nós observamos aqui a circunferência mais ampliada, indicando que a população cresceu substancialmente, e aqui o impacto razoavelmente reduzido. Esses países tendem a avançar para uma outra condição, que alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, a Alemanha, esses países mais desenvolvidos, eles têm um quadro de alta industrialização, apresentam uma população significativamente pequena em relação ao impacto que promovem no ambiente. E aí é uma questão interessante. O impacto está efetivamente relacionado a como apropriam o patrimônio ambiental, como apropriam os recursos da natureza e como esse recurso é utilizado e distribuído para as diversas populações ou os diversos indivíduos que formam a sua sociedade. Então, o que nós temos? Uma população razoavelmente pequena com impacto significativamente elevado. Então, essa é a condição que nós temos hoje. Mas, observando que a natureza, ela funciona dentro de uma lógica e ela tem leis próprias, ela tem leis efetivas que precisam ser obedecidas para que o planeta funcione a contento, a não obediência, né, das atividades humanas a essas leis geram distúrbios significativos. E a gente sabe disso por conta de inúmeros problemas que enfrentamos hoje em dia. Distúrbios relacionados principalmente à mudança climática, né, nós estamos vivendo um processo de aquecimento global significativo, redução da biodiversidade, redução da cobertura vegetal no planeta, o problema da alteração das condições dos oceanos por conta da elevação de compostos de carbono, enfim, uma infinidade de problemas de ordem ambiental que vem demonstrando que a ação humana no ambiente, esse modo contemporâneo de produzir a vida, gera um desgaste, gera um problema que precisa ser resolvido, porque ao não resolvermos esse problema, nós vamos retirando do planeta Terra a condição de sustentar a vida como ela se apresenta atualmente, não é? Então aí nós temos três possibilidades que surgem para nós. A primeira delas é a questão da sociedade chamada de sociedade tecnológica, extremamente avançada. O que se imagina é que a tecnologia poderia resolver os problemas de toda a ordem, inclusive os problemas de ordem ambiental. Nessa circunstância, o ser humano continuaria contra a natureza, a população seria significativamente grande e traria um impacto muito pequeno ou bem pequeno em relação ao número de indivíduos atuando no planeta. A questão que está colocada é que nós hoje já temos um desenvolvimento tecnológico extremamente avançado, né? Nós já conseguimos construções de equipamentos, técnicas, estratégias que, ao serem aplicadas, poderiam, a princípio, em alguma medida, resolver o problema de ordem ambiental. O que está colocado é que o uso da tecnologia é caro e muitas vezes ela está atrelada a determinados grupos, a determinados senhores que são detentores do potencial econômico e que coordenam o potencial político e direcionam o uso da tecnologia para a satisfação das suas necessidades de grupos muito pequenos, como veremos mais adiante no curso. O que, consequentemente, gera uma utilização da tecnologia não para resolver os grandes problemas da humanidade, mas para atender interesses primários de grupos que são muito poderosos. Então, nós percebemos que, apesar da possibilidade tecnológica, ela se torna inviável dentro do contexto, dentro do modelo de sociedade que nós temos atualmente. Uma segunda proposição que nós poderíamos levantar é a ideia da sociedade sustentável. A perspectiva de sustentabilidade ela surge num determinado momento da história, dos anos 60, e vai se constituir a partir das grandes conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas. Grandes conferências cuja temática é a questão ambiental. Então, ali aparecem conceitos de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, e no Brasil, em 1992, ocorreu uma conferência mundial, em que se reuniu lá 170 países, um pouco mais, de países para discutir a problemática ambiental. E paralelo a esse evento, integrou-se diversos representantes da sociedade civil e lá se construiu um documento, que é um documento construído no Brasil, efetivamente, para
contrapor os conceitos hegemônicos colocados pelas Nações Unidas, e ali surgiu, digamos assim, paralelamente ao desenvolvimento sustentável, o conceito de sociedade sustentável. A princípio, esse conceito pressupõe o quê? Pressupõe um desenvolvimento populacional com um impacto mais ou menos relativo ao tamanho da população, e aqui a grande novidade, a relação do ser humano se dá com a natureza. Então é uma relação de parceria, né, onde o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da sociedade em relação à natureza se dá de forma harmônica, em que se obedece às leis naturais, reduzindo os impactos da atividade humana sobre a natureza. E uma terceira possibilidade que está colocada aqui, não é, que é a sociedade após a exaustão. Observem que aqui nós voltamos para uma condição do ser humano na natureza como tínhamos lá no começo, mas com uma população muito maior e um impacto também muito maior. Isso implica no quê? No esgotamento das fontes energéticas que sustentam o funcionamento das atividades humanas na contemporaneidade. É por conta dessa condição que vem limitando a qualidade de vida da população no planeta, é que diversos órgãos, mesmo os órgãos internacionais, o Brasil, né, também se preocupou com essa questão e então iniciou-se uma busca de estratégias que pudessem auxiliar na resolução ou pelo menos no enfrentamento, na mitigação dos problemas de ordem ambiental. Neste contexto surge então a educação ambiental como um dos mais importantes meios, uma das formas mais significativas de tentar modificar esse cenário de maneira a minimizar o impacto dos grupos humanos sobre o mundo natural, de forma a possibilitar a vida numa plenitude e com uma qualidade mínima, né, para que os seres humanos possam crescer, se desenvolver e cultivar a sua humanidade. O tópico da educação ambiental, os seus conceitos e os seus fundamentos, discutiremos com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!